Silmar César Miller, em Porto Alegre. Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Hoje, quarta-feira, muita chuva no Rio Grande do Sul e previsão de que a chuva vai finalmente chegar ao Brasil Central a partir da semana que vem, tá vendo? Poxa, boa notícia, hein? A gente vai saber mais detalhes daqui a pouquinho com a Patrícia Cassoli lá na Climatempo. Aqui em São Paulo, um calor de rachar. E a temperatura hoje deve subir a níveis altíssimos. Amanhã, mais ainda, é uma nova onda de calor, sem previsão de chuva e com uma secura no ar que judia do nosso sistema respiratório e da pele e de quem é alérgico e de todo mundo. Vamos lá, o que temos para hoje aí? Tá vendo? Mercado financeiro com o dólar subindo um pouquinho, 0,1%, R$ 5,47 é a cotação da moeda americana nesse momento. Mercado de ações com leve alta também, com o índice Bovespa operando com valorização de 0,2%. Petróleo cai no mercado internacional, 0,9% nesse momento, US$ 73,70 o barril daquele tipo de petróleo Brent, que é a referência, inclusive, para o nosso aqui da Petrobras. No mercado de commodities agrícolas, depois de 2 dias de altas, estamos tendo hoje aqui um recuo das principais commodities, dos mercados internacionais, em parte é chamada realização de lucro. O preço subiu, o pessoal resolve vender, aí o preço volta a cair. A soja caindo 0,5%, exatamente porque tem previsão de chuva para o Brasil agora. Lembrando que a alta recente se devia exatamente às preocupações com o efeito do clima muito quente e seco, atrasando o plantio da nova safra brasileira. Com a notícia de que a chuva pode voltar a partir de semana que vem, o mercado internacional de soja voltou a cair. 0,5% no Chicago nesse momento de queda, milho também cai pela mesma razão, 0,2%. Na contramão, o trigo abriu o dia em queda, mas voltando a subir, tem fatores climáticos negativos influenciando na produção mundial de trigo em várias regiões do mundo. O clima não está bom para o trigo esse ano, isso tem feito com que os preços frequentemente mostrem altas nas bolsas. Na Bolsa de Nova York, o café abriu o dia em alta, agora caindo um pouquinho o arábica em Nova York, 0,2%. Café robusto em Londres, que é referência para o nosso Conilon, na contramão estava subindo agora há pouco, 0,5%. Algodão cai 0,2%, açúcar sobe 0,7%, boi gordo, mercado sul na B3, disparando hoje, subindo 1 ponto percentual, batendo R$ 271 arroba o contrato de outubro, que é o mês de referência aqui, com o pico da entre-safra. E acompanhando o próprio mercado físico, tem mostrado altas diárias. Hoje, inclusive, estou vendo aqui mais uma alta aqui, desta vez lá em Marabá, no Pará, uma boa valorização, assim como tem acontecido como no dia de ontem, altas disseminadas por vários pontos do país. Está vindo? Bom, Silmar, vamos falar da economia mais uma vez, porque a prévia da inflação de setembro, medida pelo IPCA 15, ficou em 0,13%. O maior impacto no período veio do grupo de habitação, principalmente da energia elétrica residencial, que voltou para a bandeira tarifária vermelha a partir de 1º de setembro. O grupo de alimentação e bebidas também teve impacto relevante no desempenho do IPCA 15. Após 2 meses de queda, voltou a subir na prévia. Contribuíram para o resultado o recuo nos preços da cebola, da batata inglesa e do tomate, e as altas nos preços do mamão, da banana prata e do café moído. Bom, Silmar, seguem aí os números da economia na reta final do ano, estamos terminando aí setembro. Como é que você vê esses novos números aí do IPCA e algum chute aí, alguma opinião, algum palpite aí para o final do ano, o fechamento? Tá vendo? O IBGE faz uma prévia do IPCA, não é o índice oficial ainda, que só sai no final do mês, na virada do mês. A prévia corresponde aos primeiros 15 dias do mês de setembro. Mostra uma alta abaixo do que vinha sendo esperado. Havia uma expectativa de que o índice mostrasse aí um crescimento da inflação de 0,29, veio 0,13. Então foi considerado uma boa notícia, veio abaixo do esperado. Abaixo também do mês anterior, que foi agosto, 0,19%. Então, dois comparativos aqui que são favoráveis. Abaixo também de setembro do mesmo mês do ano passado, setembro de 2023, foi 0,35. Então, a notícia foi considerada boa, ou seja, essa prévia aqui com a queda no índice quando se compara com meses ou períodos anteriores.
O acumulado no ano está em 3,15%, e dos últimos 12 meses, e essa é uma boa notícia, 4,12%, bem abaixo do teto da meta fixada pelo Banco Central, que é 4,50%. Portanto, houve um afastamento do teto da meta, que é muito bom, muito boa notícia. Havia toda uma preocupação de que o Banco Central venha a aumentar mais as taxas de juros por conta da proximidade aqui da inflação do teto da meta, que é 4,50%. Vinha crescendo ultimamente. Então, isso é uma boa notícia, pode fazer com que o Banco Central, por enquanto, abandone a ideia de mais um ajuste para cima na taxa de juros, a Selic. Bom, como já foi mencionado, o que pesou mais foi a conta da luz, né? Essa a bandeira vermelha agora, por conta da seca, né? Está inflacionando a conta da luz, a energia elétrica subindo, foi a principal incidência no índice aqui. Alimentação e bebidas teve 2 meses de queda e agora voltou a subir. Como foi citado aqui, cebola, por exemplo, alguns produtos tiveram queda nos preços. Cebola caiu 21,9%, batata inglesa caiu 13,4%, tomate também contribuiu para suavizar a alta dos preços dos alimentos, 10,7%, mas o que pesou no sentido oposto, acabou trazendo um certo equilíbrio aqui, fazendo com que o índice subisse um pouquinho, cerca de 0,1% no máximo, foi o mamão, umas frutas, como o mamão, subiu 30%, 39%, banana prata mais 7,3% e o café. Café que a gente acompanha diariamente aqui, a gente sabe disso, todos os meses tem subido também no mercado interno aqui. Café moído subindo 3,3% também foi outro item que contribuiu e tem um peso importante no índice para essa variação de alta no preço dos alimentos no mês de setembro, pelo menos na prévia até agora detectada pelo IBGE. Tá vendo? A conta de luz realmente é de cair de costas. Quando chegou a minha aí na semana passada, eu dei uma olhada e falei, caramba! E eu fiquei imaginando, né? A minha casa já foi uma casa de muitas pessoas, né? Hoje é uma casa de eu com o meu filho apenas, né? E quanto mais eu apago a luz, mais caro fica. É um negócio impressionante. Eu imagino se eu tivesse aquela família toda que eu tinha há algumas décadas atrás, no valor de hoje. Eu acho que eu não conseguiria pagar a conta de luz, não. É impressionante. E essa bandeira vermelha aí veio uma cacetada. Veio mesmo. E vai continuar por muito tempo, tá vendo? Porque realmente a situação climática está muito ruim. Tem previsão agora de volta das chuvas, finalmente, a partir de outubro, mas pode demorar um pouquinho para a bandeira voltar ainda para níveis normais da tarifa da energia elétrica. Paga a luz, pessoal. Esqueci, eu dei férias para a empregada também, ela não estava lá em casa esse mês, quer dizer, não tem jeito, não tem o que fazer. Vamos falar do trigo? Safra do trigo no Paraná deve ter redução de 14%, segundo o DERAL. A colheitadeira passa sobre o que se transformou em frustração. Os 100 hectares com trigo do agricultor Adão de Pauli, no norte do Paraná, tiveram um custo maior do que ele espera como retorno. Eu queria colher em torno de 55, 60 sacos por hectare, mas vai chegar em torno aí de 40, 43 sacos por hectare. As coisas hoje estão um absurdo, está tudo caro. O Paraná tem o maior parque moageiro de trigo do Brasil. E justamente a qualidade do cereal que sai aqui do campo é que faz a diferença na indústria. O trigo pode até parecer bom, mas ele tem que ter atributos que atendam os diferentes segmentos de pães, bolachas e outros alimentos. E excesso de chuva ou a falta dela comprometem esse padrão e, por consequência, a renda do agricultor. Para o produtor, claro, se ele produzir um produto que não atenda o que o mercado espera, ele vai ter um desconto nisso. O grão não formou direito, você entendeu? Nós tivemos chuvas aí de 30 em 30 dias, não fez frio, não perfilhou, tudo consequentemente afetou a produtividade e a qualidade do trigo. A última previsão de safra do Departamento de Economia Rural, o DERAL, estima a colheita do trigo em 3 milhões e 140 mil toneladas no Paraná, 14% menor do que em 2023, como consequência da estiagem. Bom, já vínhamos aí olhando para o trigo, né, Silmar? Está aí a previsão. No Paraná já se prevê quebra na produção desse ano por conta do clima, que não ajudou nada esse ano. Especialmente falta de chuvas, no momento crítico de definição da safra. Então, o Paraná, segundo o maior produtor de trigo do país, vai ter uma produção menor esse ano.
A expectativa agora fica com o Rio Grande do Sul, que tem uma tendência de ter uma boa produção, apesar de tudo, apesar de preço baixo, que estimulou o produtor a aumentar a área de plantio, apesar do atraso no plantio, por conta do clima de excesso de chuvas que a gente acompanhou, aquele desastre lá entre abril e maio no Rio Grande do Sul, isso atrasou o início do plantio da safra gaúcha. Depois as coisas começaram a andar e a perspectiva, por enquanto, é muito boa. Tendência de uma safra cheia no Rio Grande do Sul. O que está preocupando agora é a volta das chuvas. Chuvas muito fortes, por enquanto mais centradas no sul do estado, que não é a região tradicional de trigo, mas com tendência a continuar para todo o estado, pelo menos mais 2 dias aqui, a previsão inclusive de temporais. Isso preocupa um pouquinho nessa fase final de definição da safra gaúcha de trigo. Então, por enquanto, ainda é uma expectativa de que o Rio Grande do Sul colha uma boa safra e isso contribua para o Brasil ter uma colheita maior que a do ano passado. O ano passado foi muito ruim por conta do clima desfavorável. Então, mesmo com a quebra do Paraná, é possível que o Brasil ainda tenha uma produção maior de trigo que foi a do ano passado. Está faltando é preço para o produtor, está muito baixo também. Baixo para o produtor e o custo de produção está alto, né? E o atraso nas chuvas aí acabou dificultando uma série de coisas. No trigo também, e agora no centro-oeste aí são os incêndios. A chuva chegando aí, você falou que já está chovendo bem aí no Rio Grande do Sul, daqui a pouquinho a gente vai saber na previsão do tempo, mas será que salva ainda um pouco da soja e do milho no centro-oeste, Silmar? Olha, está atrasado o plantio, mas em princípio isso não chega a afetar o potencial de produção. A soja pode ser plantada tranquilamente a partir de outubro. A preocupação maior agora é com o milho que vem na sequência da colheita da soja. Quando atrasa o plantio da soja, vai atrasar lá na frente também a colheita. Isso pode atrasar o plantio do milho, que vem depois da colheita da soja. Consequentemente, o milho pode ficar em risco lá, porque fica com a janela de evolução da safra muito curta, né? Já lá por abril, maio, as chuvas começam a cessar novamente, no ano que vem, e aí pode ter algum prejuízo para a safra de milho que vem depois da soja. Então, essa é a preocupação por enquanto. De resto, o atraso, por enquanto, não chega a preocupar. Existe ainda uma tendência de que o produtor aumente a área de plantio de soja aqui no Brasil e que tenhamos ainda, possivelmente, até uma produção recorde, porque a tendência do clima depois de outubro é favorável, pelo menos por enquanto. Então, e aguardar. Daqui a pouquinho a gente já tem aqui a previsão do tempo. Vamos detalhar um pouquinho mais com a Patrícia Cassoli, lá da Clima Tempo. Por hoje é isso, Silmar, e voltamos amanhã, quinta-feira. Ótima quarta-feira para você, amigo. Boa quarta-feira, até amanhã.